Bem, estamos de volta então com a segunda parte da nossa aula sobre histórico e origem do desenvolvimento da psicologia social. Na primeira parte a gente trabalhou então com algumas definições básicas do que seria disciplina e dos precursores, né, até uma que a gente poderia chamar de uma fundação, digamos assim, da psicologia social como nós a conhecemos, né? Então, antes de entrar numa psicologia social cognitiva, a gente viu que basicamente nós temos algumas tendências, alguns projetos, alguns autores que enfatizam mais o lado psicológico, o lado individual da disciplina, dessa relação de indivíduo e sociedade, e outros o lado coletivo, o lado social, o lado sociológico, o que mostra uma certa interface, uma comunicação da psicologia social tanto com a psicologia, com departamentos, com pesquisadores de formação psicológica, quanto da sociologia, com departamentos de sociologia. Como poderia ser uma psicologia social sociológica, né? Para saber isso, nós vamos voltar nossas atenções, primeiramente, para algumas perspectivas que surgiram no início do século XX, ali, 1920, inicialmente, depois, início, meados do século XX, que surgiram então de departamentos de sociologia, certo? Que a gente poderia chamar de uma psicologia social sociológica, né? Então nós temos, por exemplo, na Universidade de Michigan, o Charles Cooley, 1902, bem no início do século, na verdade. E ele era um autor que escreveu Human Nature and the Social Order, tá? A natureza humana e a ordem social. Ele trabalhava já com o conceito de o eu refletido no espelho, ou seja, o entendimento de que a nossa autoimagem, nosso autoconceito seria muito formado pelas interações com os outros, né? Então, a partir das nossas interações, a partir de como a gente vê que os outros nos percebem, os outros lidam com a gente, nós formaríamos o nosso eu, o nosso self. Por outro lado, então a linguagem, a comunicação seriam estruturantes para o self. A gente vê então que ele vai voltar as suas atenções para essa constituição do eu a partir da sociedade, uma perspectiva sociológica. Posteriormente, um autor muito importante, o George Herbert Mead, ele lecionou basicamente na Universidade de Chicago e ele foi um professor muito conhecido, muito influente, né, nessa universidade, e ele basicamente não publicou um livro, né? Posteriormente, depois que ele morreu, os alunos dele reuniram os escritos dele e publicaram esse livro póstumamente. E o livro se chama Mind, Self and Society, né? Ou seja, mente, self e sociedade. Mas para quem pega o Mead para ler, vai ver que basicamente a direção da teoria dele é o contrário. Ou seja, a partir das interações em sociedade, vai se estruturar o self, e o self, esse eu, esse autoconceito, vai por sua vez estruturar os processos mentais, a mente individual, né? Então o Mead ele é considerado, também estudou com o Wundt, ele é considerado ele se intitulava também um behaviorista, mas é um behaviorista diferente do Watson, né? Se a gente lembrar dos estudos da análise do comportamento, mas os estudos iniciais do behaviorismo metodológico, o Watson ele basicamente tentava deixar de lado o estudo da mente e trabalhava só com as respostas, as ações observáveis. O Mead entende que o comportamento ele tem um componente externo, mas também tem um componente interno, né? E a partir digamos, do que a pessoa faz, nós podemos inferir, nós podemos lidar também com os elementos não observáveis, né? E para o Mead, o ato comunicativo ele seria a unidade básica da psicologia social, e os gestos, né, as atitudes, as ações, elas teriam importância na medida que elas assumem o caráter de símbolos, né, de significados na interação com os outros, e a partir das brincadeiras, dos jogos, as crianças passariam por exercícios de assumir o papel de outras pessoas importantes na família delas, né, os outros significativos, significant others, e ao mesmo tempo outros papéis sociais, outras funções voltadas para
internalização do outro generalizado, da sociedade, né, dos papéis que a criança encontra, das crenças, do que se imagina que a coletividade pensa, as normas da coletividade, o outro generalizado, Então o Mead ele foi um autor muito influente, ele fez seus ensaios, mas acabou não estruturando uma perspectiva com um certo nome, etc. E vai vir posteriormente um aluno dele, o Blumer, que vai se basear nele. O Blumer se baseia no Mead para estruturar o que ele chama de interacionismo simbólico, que é mais uma perspectiva, mais um projeto sociológico, podemos dizer assim, de psicologia social. E para o Blumer é importante esse papel interpretativo das pessoas, ou seja, o indivíduo ele vai interpretar o mundo dando significado para as ações conforme suas experiências, né? Então o comportamento sempre seria uma construção criativa realizada a partir da interpretação de uma certa situação, né? E essa situação envolveria também certas pessoas que vão estar incluídas, né? Ou seja, é difícil, seria imprevisível o comportamento humano, porque vai envolver os significados que cada pessoa possui ou desenvolveu historicamente, e também vai envolver as interações das pessoas concretas que vão estar envolvidas naquela situação de interação, né? É uma perspectiva que se desenvolve na Universidade de Chicago e, diferentemente do que a gente vai ver daqui a pouco, do que eu estava trabalhando ali com a questão da importância da experimentação em psicologia, a perspectiva que se destaca por ser bastante eclética, ou seja, tem estudos qualitativos, mas também estudos quantitativos. Então, o exemplo da Escola de Chicago seria os estudos do Thomas Znaniec sobre as atitudes de imigrantes poloneses nos Estados Unidos. Eles fizeram análise de documentos, análise de notícias, para chegar a um perfil dessa população. E, por outro lado, na própria Universidade de Chicago, nós tivemos o Bogardos, que fez um questionário padronizado de preconceito, digamos assim, a partir dos níveis de convívio que as pessoas estariam dispostas a tolerar, a aceitar com outros grupos, né, na sociedade, que é a escala de distância social. Então, a perspectiva de Chicago, ela está voltada para esse interacionismo simbólico, ele vai estar voltado para, basicamente, a compreensão do significado das interações, né? E se destaca é bem diferente, uma perspectiva mais qualitativa, bem diferente do que a gente vai ver na psicologia social cognitiva, né? Nós temos outros autores, outras perspectivas sociológicas, né, desenvolvidas em departamentos de sociologia nos Estados Unidos, né, da psicologia social. Temos a escola de Iowa com o Kuhn, que ela é mais voltada para métodos quantitativos. Temos autores conhecidos como o Stryker, uma teoria da identidade própria. E talvez o mais conhecido dos psicólogos e psicólogos sociais seria o Erving Goffman, que trabalhou com uma perspectiva teatral, né, uma metáfora teatral das pessoas em sociedade como desenvolvendo papéis num jogo de cena, num grande teatro, que seria um jogo de papéis, que seria a vida social, né? Mas eu não vou... Nós temos também um periódico conhecido da Associação Americana de Sociologia, que é um periódico de psicologia social, um periódico prestigiado, Social Psychology Quarterly. Mas a perspectiva sociológica, a perspectiva de psicologia social desenvolvida por sociólogos, não é que ela é menos importante, mas ela é menos vinculada à tradição psicológica, à tradição do desenvolvimento da psicologia social na psicologia, né? E como essa é uma aula que está mais voltada para o interesse da psicologia, como eu sou um psicólogo social, então a gente vai se voltar, psicólogo social com formação em psicologia, é importante dizer, a gente vai se voltar mais para um outro caminho, para o caminho do desenvolvimento da psicologia social cognitiva. De todo modo, é importante identificar essa diferença, esse contraste e as particularidades de uma psicologia social e de projetos de psicologia social voltados, estruturados em departamentos de sociologia. Mas voltando agora, nós estávamos numa situação em que
se funda uma psicologia científica, digamos assim, se convenciona que passa a existir uma psicologia científica e surgem os primeiros livros em psicologia com o título de psicologia social, né? Em 1897, se reconheceu o primeiro experimento, digamos assim, um outro marco da psicologia social, que é o experimento do Norman Triplett, tá? Como é que era esse experimento? Norman Triplett, ele fez um estudo, colocava uns meninos para fazer uma tarefa mecânica, se não me engano era enrolar anzóis, né? Uma tarefa para verificar, se poderia verificar objetivamente a produtividade dessa tarefa, ou seja, quantos anzóis cada menino consegue enrolar num certo tempo. E o Triplett observou que existia uma diferença na quantidade na produtividade, digamos assim, nessa tarefa de enrolar anzóis, uma diferença em relação a quando se fazia essa tarefa sozinho ou quando se fazia essa tarefa na presença de outras pessoas fazendo essa tarefa, de outros meninos, né? Ou seja, a presença de um outro indivíduo, ele potencializava esse comportamento, né? Então é uma primeira identificação, uma primeira verificação experimental do processo que posteriormente viria a ser conhecido como facilitação social, efeito potencializador de certos tipos de comportamento causado pela presença física de outras pessoas no ambiente, né? Então já se começa a buscar uma psicologia social voltada para os parâmetros das ciências naturais, para os parâmetros das ciências experimentais, né? Em 1924, o Floyd Allport, que tem dois Allports importantes na psicologia social. Na primeira parte eu comentei de uma definição, era do Gordon Allport, veio mais tarde, mas o Floyd Allport, ele combateu aquela noção de uma mente grupal, de uma mente coletiva que seria diferente da realidade individual, né? Por exemplo, que a gente viu lá com Le Bon, com alguns estudos de massa. Para o Floyd Allport, nós temos basicamente indivíduos, pessoas isoladas, que se comportam, que agem, que pensam, e seria uma generalização, uma difusão desses hábitos individuais que geraria o processo grupal. Ou seja, para o Floyd Allport, a chave do estudo da psicologia social estaria no entendimento de como funcionam, como explicar os processos individuais. Então a gente vê que é uma perspectiva essencialmente psicologista, né? Conhecendo o indivíduo, as especificidades do indivíduo lidando com outras pessoas, né? Esses processos individuais se manifestando talvez de forma diferente na medida que eu lido com seres inanimados ou com pessoas, mas a partir desse entendimento do indivíduo eu vou estabelecer as leis, as teorias que vão explicar a relação do indivíduo com o grupo, com a sociedade, né? Então, somente os indivíduos se comportam. É assim que se pensava nesse momento, justificando uma abordagem psicológica, psicologista, né? Um outro aspecto que a gente pensa, que a gente percebe que é importante mencionar, é a relação da psicologia social, como que ela se estruturou em relação à corrente comum, a como estava sendo estruturada a psicologia. Porque a gente começa a observar que nessa época, nos Estados Unidos, o paradigma mais importante era o paradigma comportamentalista, behaviorista, né? Lá do Watson mesmo, ou seja, voltado para uma perspectiva de que, olha, só posso estudar objetivamente as ações, os comportamentos. Então a mente fica de fora, né? Os processos internos, pensamentos privados ficam de fora do estudo científico, né? Mas a psicologia social nunca foi behaviorista verdadeiramente. Ela tem uma característica até hoje, em algumas vertentes, de ser bastante individualista, bastante experimentalista, usar métodos quantitativos, mas a psicologia social sempre trabalhou com crenças, sempre trabalhou com percepções. Como explicar isso, né? Os autores aqui, a Ana Raquel Torres e o Leôncio, eles fazem uma explicação por meio da junção de elementos do behaviorismo e da psicanálise, né? Então a psicanálise, bastante influente no mundo inteiro, né? A partir
no início do século XX, ela trabalhou sempre com uma explicação do coletivo, dos padrões coletivos, a partir da psique individual, dos padrões individuais de identificação das pessoas com outras pessoas, no caso com os líderes dos grupos, né? Então, a partir esse amor pelo líder, na medida que seria impossível de ser desfrutado por todas as pessoas do grupo, seria transferido para uma identificação com outras pessoas do grupo, né? Então, basicamente, teríamos princípios individuais para explicar também esses princípios mais coletivos, sociais de comportamento. E a psicanálise, ela sempre trabalhou com pulsões, motivações, né? Digamos, drives, impulsos, né? Que gerariam um comportamento, que explicariam, né? Uma certa vazão, né? Explicariam que a pessoa vai agir de certa maneira por certas necessidades. Isso também se mostrou presente na psicologia social como motivações básicas do ser humano, acho que algo que a gente vai ver posteriormente em termos de modelos do ser humano na aula de cognição social, né? Mas o método psicanalítico não foi absorvido, a associação livre, aquela coisa lá não entrou. Então nós tivemos assim, inicialmente um aproveitamento de algumas noções da psicanálise que foram muito influentes em outras ciências humanas, ciências sociais. A psicanálise, ela constitui um parâmetro de discussão e de modelos que foi muito além do estudo do indivíduo, muito além da própria psicanálise e é levado seriamente, é considerado como ponto de vista importante em diversas perspectivas filosóficas e de ciências sociais. Uma fusão disso aí, de alguns elementos disso aí, com o individualismo, o objetivismo, o experimentalismo do behaviorismo. Mas ainda fica faltando um ingrediente aí. Por que se trabalha com percepção, com mente, com crenças? Sempre se trabalhou nisso num período em que a psicologia, digamos, mais geral, assim, era behaviorista. E é aí que entra a análise do Robert Farr, que é muito boa aqui também. Ele se refere à psicologia social como uma disciplina que ela tem raízes europeias e flores norte-americanas. Nós vamos ter uma série de pesquisadores renomados europeus que eles vão seguir uma perspectiva mais fenomenológica, né? No sentido, uma perspectiva fenomenológica que dá origem, que dá sustentação ao estudo experimental do comportamento humano, da percepção humana, que é a psicologia da Gestalt. Então nós temos autores como Wertheimer, Keller, Kafka, que se estuda em psicologia geral, mas na psicologia social nós temos autores como Zafir Sherif, Kurt Lewin, Fritz Heider, Solomon Asch, que alguns deles estavam estabelecidos na Alemanha. Aí, com a ascensão do nazismo, eles logo percebem que, por terem origem judia, eles passariam por uma perseguição, como de fato veio a ocorrer na Alemanha com o Holocausto. Mas um pouco antes da guerra, eles já buscaram migrar para os Estados Unidos, fugiram da Alemanha, verificaram que ali eles não seriam bem aceitos. Então eles entraram nos Estados Unidos, estabeleceram-se, né, uma coisa que os americanos souberam fazer muito bem e fazem até hoje. As universidades norte-americanas de destaque identificam esses talentos e querem trazer para que se trabalhe junto, para que desenvolva esses trabalhos em solo estadunidense, né? Então esses autores eles estabeleceram no MIT, Massachusetts Institute of Technology, eu acho, não sei onde é que ficou, e eles estabeleceram as pesquisas deles fazendo uma junção entre o que se fazia na Europa em termos de Gestalt e o ambiente, a atmosfera pró-behaviorismo que tinha nos Estados Unidos. Então a Gestalt ela era individualista, ela era experimentalista, e isso estava de acordo com a perspectiva que se fazia nos Estados Unidos. No entanto, sempre se trabalhou com percepção, com estados internos, com estruturação mental, digamos assim. E a psicologia social ela acabou iniciando-se por essa fusão, né? Então ela sempre foi, de certa maneira, uma psicologia social cognitiva, quando se estabelece uma psicologia experimental nos Estados Unidos. Ela tem alguns elementos experimentais
individualistas que são comuns com o behaviorismo, mas ela trabalha com fenômenos, com teorias, com aspectos mais mentais, mais internos, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o Muzafer Sherif estudando em 1936 ali, formação de normas a partir do efeito autocinético, é algo que a gente vai ver em influência social. A gente vai ter o Kurt Lewin um pouco na aula sobre grupos. O Kurt Lewin foi o fundador da dinâmica de grupos. Dinâmica de grupos não como a gente trabalha hoje em dia, como técnicas que se usam em seleção, ou para uma animação de grupo, para convívio, não. Dinâmica de grupos como uma disciplina voltada para o estudo das leis básicas, dos processos grupais entre as pessoas. Lewin estudou liderança. Lewin foi o fundador da pesquisação, ou seja, da pesquisa que que faz uma intervenção experimental no andamento do próprio grupo. O Lewin, que trabalhou com espaço vital, teoria de campo. Nós temos o Fritz Heider, que trabalhou com os modelos internos de equilíbrio cognitivo, como que a pessoa cria harmonia entre suas crenças, como que ela lida com crenças desequilibradas, que é vital para a teoria da atribuição e para a dissonância cognitiva. Nós temos também o Solomon Asch, que estudou formação de impressões. Posteriormente, numa segunda fase, vai trabalhar com a influência social, com o conformismo. Então a gente vai ter uma série de autores, de pesquisadores que estabelecem as bases da psicologia social de uma maneira cognitiva, fazendo uma mescla entre um behaviorismo e uma gestalt, fazendo com que a psicologia social, diferentemente da psicologia de processos básicos, digamos assim, das leis do comportamento, a psicologia social sempre foi uma disciplina, desde o seu início, uma psicologia social cognitivista. Um outro aspecto importante no desenvolvimento norte-americano dessa psicologia social foi a guerra. Além da migração, ou seja, antes da guerra, o pré-guerra já gerou uma migração de cérebros europeus para os Estados Unidos, a guerra ela gera um desenvolvimento científico e tecnológico. Assim como a guerra gera desenvolvimento bélico, desenvolvimento tecnológico de armamento, de veículos, etc., com finalidades para que se consiga um melhor desempenho, ela também gera um desenvolvimento da propaganda, da persuasão, gera o desenvolvimento nas comunicações, na criptografia, né? O campo da comunicação social, a teoria dos códigos, digamos assim, cibernética. A cibernética vem um pouquinho depois. Ele foi super importante no decorrer da guerra, e a psicologia social, na medida que se trabalha com persuasão, com mudança de hábitos, mudança de pensamento coletivo, como convencer as pessoas de que a guerra está sendo, no caso dos Estados Unidos, está sendo um projeto necessário, como fazer com que elas colaborem com o racionamento de alimentos, que foi um estudo famoso do Kurt Lewin. A guerra ela também desempenhou um papel super importante no seu decorrer, no seu desenvolvimento, de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento teórico em psicologia social, para que se havia uma necessidade. E posteriormente à guerra, com a Europa arrasada, né? Nós temos um conjunto de estudantes de pós-graduação, doutorandos europeus brilhantes que vêm estudar também nos Estados Unidos e acabam contribuindo também para o estabelecimento, para o desenvolvimento da psicologia social, para o florescimento então das flores, que como o Farr diz ali, das flores da psicologia social em solo estadunidense, né? E aí, a partir desse período, nós vamos ter um desenvolvimento áureo, né? Uma era de ouro da psicologia social, né? Então a gente vai ter desenvolvimento de muitas teorias. Se eu pegar ali um manual, esses manuais aqui que eu tenho aqui, que eu trabalhei na aula anterior, ou qualquer manual, livro-texto de psicologia social, as principais teorias, os principais fenômenos, eles estão estabelecidos, são identificados, né, esses fenômenos clássicos, nessa época. Então eu vou ter o Carl Hovland, né, da Universidade de Yale, estudando persuasão, mudança de atitudes, ou seja, mudança de preferências, de opiniões. Eu vou ter o Asch contribuindo para a questão do conformismo da influência social, estudos importantes. Eu vou ter o Festinger trabalhando com a comparação social em 1954, ou seja,
A partir de quando que as pessoas vão, como que as pessoas vão julgar suas próprias opiniões em comparação com opiniões de outras pessoas quando não tem um cenário objetivo. O próprio Festinger, em 1957, trabalha com uma teoria que desenvolve basicamente as contradições do pensamento e como isso se resolve em relação à ação, que é a teoria da dissonância cognitiva, uma das teorias mais importantes, clássicas da psicologia social, bem formalizadinha. Eu vou ter os estudos de atribuição de causalidade, que vão trabalhar com modelos de covariação. Vou ter uma série de desenvolvimentos importantes, desenvolvimentos que geram assim, as teorias de base, algumas, né, da psicologia social, nesse período pós-guerra. O pós-guerra é a chamada era de ouro da psicologia social. Cognitiva, né, cara? Depende do ponto de vista que as pessoas vão contar essa história. Mas nem tudo são flores. E essa era de ouro também passou por um momento de crise. Especialmente quando a gente chega ali anos 60, 70, o mundo inteiro ele passa por um período de grande turbulência social, né? Diversos pontos de vista, né? Pega na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem movimento feminista, movimentos estudantis que tem protestos importantes. Pega no Brasil, na América Latina, a gente passa por um período de regimes militares, ditaduras que se estende por décadas, gera uma série de contradições sociais. Nos Estados Unidos nós temos o início e o progresso da Guerra do Vietnã, que também é um momento de alta contestação por parte da sociedade. Então a gente tem um clima mundial de insatisfação, de questionamento, de contradição, né? Assim como esse clima ele veio também posteriormente aos anos dourados, né, com o esgotamento de um modelo, nós também passamos por isso na psicologia social, né? Na psicologia social, o grande questionamento foi que com o desenvolvimento dos modelos experimentais e teóricos, nós passamos por uma crise de referência. Ou seja, se chegou no momento em que se trabalhava com estudos cada vez mais artificiais em laboratório, que se afastavam muito da situação que teria originado o interesse, a identificação da área de pesquisa, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui, inventado meio na louca, vamos dizer assim, eu vou trabalhar com estudo de preconceito e eu consigo identificar que se eu lidar com uma pessoa de um outro grupo e numa situação de temperatura e de luz, e se eu lidar com essa pessoa a partir de uma frase assim, assado, essa frase vai me fazer pensar de um jeito mais positivo ou mais negativo. Ou seja, um experimentalismo que vai chegando muito perto do artificial e diz pouco, ou se distancia muito de uma situação espontânea, do convívio das pessoas com pessoas de outros grupos raciais, outras origens étnicas, origens nacionais, no cotidiano, né? Então, o pessoal começou a questionar até que ponto aquelas teorias, né, aqueles desenvolvimentos, eles eram relevantes para as situações com que as pessoas se deparam cotidianamente, né? Então isso é a crise de referência, é entender que aquilo que se fazia no laboratório, que eram basicamente estudos de laboratório, altamente controlados, cada vez mais controlados, com uma multiplicidade de variáveis, até que ponto esses estudos não estavam muito distantes do comportamento natural, ambiental, digamos assim, das situações espontâneas de convívio que deveriam ser explicadas, dos problemas sociais que afligiam a sociedade naqueles momentos, tá? Então, esses momentos de contestação, sobretudo. Além de tudo, uma forte individualização da psicologia social, a gente viu na aula anterior, na primeira parte dessa aula, na verdade, que a psicologia social poderia enfatizar mais aspectos sociais, mais aspectos coletivos, tem outros pontos de vista possíveis, mas acabou se adotando uma perspectiva basicamente muito individualista, muito psicológica, e aí a cultura, a sociedade também acaba ficando em segundo plano. Isso também foi contestado. Além de tudo, teve em 1983 o Kenneth Gergen, um psicólogo social experimental, com alta reputação, publica em 1973 Social Psychology as History, um ensaio, Psicologia Social como História, em que ele questiona o estatuto de leis das teorias científicas em psicologia social. Ele dizia o seguinte: olha, tem muitas teorias que na medida que
as pessoas passam a conhecer os resultados, passam a entender que numa situação assim assada as pessoas tendem a fazer isso, o próprio comportamento espontâneo das pessoas muda. Então a psicologia social ela descreveria um estado de coisas histórico, situado, que muda, e não uma lei natural. Isso complica para quem gosta de pensar que a psicologia social seria uma disciplina afim, uma disciplina seguindo o modelo de ciências naturais, que objetos que têm leis universais, basicamente, né? E é uma crítica que é doída, porque ela vem de dentro, ela vem de alguém que conhece, do Gergen, que é um psicólogo social com uma carreira respeitada, com várias pesquisas importantes publicadas. Então a gente chega num momento em que a gente tem uma crise mesmo, e aí a psicologia social acabou assumindo formas diferentes, né? A gente passa do momento em que a gente tinha basicamente uma psicologia social cognitiva, não sei se hegemônica, mas praticamente considerada como a psicologia social, a gente passa a ter vários projetos com maior importância convivendo com essa psicologia social. Então, primeiro, a psicologia social que se desenvolveu na Europa, né? A gente vê que o que aconteceu? Assim que teve a guerra, os Estados Unidos, né, estabeleceram um plano ali para combater o avanço do socialismo, e isso aí teve vinculado então à doutrina Truman, ao plano Marshall, o plano de ajuda aos países europeus, que buscou também aumentar a influência dos Estados Unidos nesses países. E os Estados Unidos então estabeleceram um comitê transnacional para auxiliar a estruturação da psicologia social também. Então, se buscava uma psicologia social experimental também na Europa. E a psicologia social europeia, por alguns pontos de vista, ela se destacou por ter alguns interesses também na estrutura social, na ordem grupal. Então, ainda que ela seja experimental, seja bastante individualista em alguns aspectos, ela também tem um interesse próprio, né? Então a gente vai ver algumas teorias que elas vão um pouco além elas saem um pouco daquele nível individual e vão se direcionando mais para um nível coletivo ou mais para o nível das relações entre grupos, né? A gente pode destacar tranquilamente o Tajfel, Henri Tajfel e a Escola de Bristol, o desenvolvimento das teorias de identidade social, que buscam entender o indivíduo, os processos cognitivos, podemos dizer assim, de comparação que ocorrem na medida em que esse indivíduo faz parte de certos grupos e ele interage com indivíduos que fazem parte de outros grupos também inseridos numa estrutura social. Teoria da identidade social, do conflito intergrupal, da Escola de Bristol, na Inglaterra. E o próprio Moscovici, que desenvolveu uma parte importante das teorias de influência social, das minorias ativas e da inovação, mas ele é mais conhecido na América Latina e no Brasil pela teoria das representações sociais, que ela dialoga um pouco com o Durkheim, com os fatos sociais e com as representações coletivas. Ele vai se voltar para a formação, para a manutenção e para a transformação do senso comum como um conhecimento elaborado pelos grupos, como uma função social e que vai constituir o pano de fundo do pensamento individual também. Então, a psicologia social europeia, ela é considerada, é um campo, é uma vertente da psicologia social que puxa um pouco mais para esse lado, um pouco mais sociológico, né? Além disso, nós também temos, eu vou comentar um pouco no final sobre essa coisa de social europeia, norte-americana, que é meio complicada. Mas então temos a psicologia social que se desenvolveu na Europa, essas teorias aí. Na América Latina, período de ditadura, se buscou também uma cooperação, né? Os Estados Unidos buscaram fazer algumas associações que influenciassem o desenvolvimento da psicologia social latino-americana, mas houve uma forte rejeição, tá? Nós tivemos a Associação Venezuelana de Psicologia Social que se opôs, se estabeleceu como um contraponto e basicamente teve uma rejeição ampla das teorias de psicologia social cognitiva, né? O argumento principal é que aquelas teorias desenvolvidas naquele contexto, com aqueles métodos, no contexto norte-americano, não diriam respeito, não seriam relevantes para a realidade latino-americana, que estaria voltada para problemas muito diferentes, como a desigualdade social, autoritarismo,
questão da pobreza, né? E isso acabou, nós temos autores importantes como Martim Baró, em El Salvador, Silvia Lane, perspectiva da PUC São Paulo. Isso acabou estruturando uma ampla escola, um amplo ponto de vista, né, da psicologia social latino-americana, que a gente poderia chamar amplamente de psicologia social crítica. E isso acaba englobando uma série de projetos também. Nós temos a psicologia histórico-cultural, temos a psicologia social marxista, nós temos a questão da produção de sentidos, né? Nós temos também, aí não é na América Latina, mas uma psicologia social crítica é pertinente também à psicologia social discursiva, né? Mais anglófona, mais na Inglaterra. Mas a gente tem um marco, o livro Psicologia Social Homem em Movimento, lançado em 82, organizado por Silvia Lane e Vanderlei Codo, que tenta ressituar, basicamente, alguns dos fenômenos de psicologia social, como, por exemplo, representações sociais, identidade, os campos do trabalho, tenta ressituar dentro de uma epistemologia, de uma filosofia marxista de base. Então, é um campo que rejeita também as pesquisas quantitativas, são muito raros, eu praticamente desconheço estudos da psicologia social crítica que estejam voltados para abordagem quantitativa ou experimental, são mais estudos compreensivos, qualitativos, voltados para o estudo do significado, dos sentidos, né? E essa é uma perspectiva crítica que realmente tenta se contrapor e estabelecer uma outra disciplina, com uma outra base, com outros interesses, uma outra relação com a prática, com a profissão. A psicologia comunitária, ela adquire uma importância aí, tá? Então, na psicologia social latino-americana se entende, inclusive, a psicologia social como uma área de atuação do psicólogo, ou seja, como um campo profissional. Na psicologia social cognitiva ou outras psicologias sociais é mais considerado uma área acadêmica. Eu trabalho mais dentro da perspectiva da psicologia social ser uma área acadêmica, ou seja, uma disciplina de psicologia, uma disciplina teórica, e não... Eu entendo que a psicologia comunitária é um campo de atuação, eu entendo que seja possível aplicar teorias da psicologia social profissionalmente, mas no meu entendimento a psicologia social é uma área acadêmica, que eu venho de outra perspectiva. Para o pessoal da psicologia social crítica, aí se entende que não, é uma área de atuação do psicólogo, existe um psicólogo social que atua em comunidades, atua com grupos, né? Então é uma outra perspectiva que se opõe. Nós temos, lembrando também, tem o construcionismo social, que se estabelece lá com o Gergen, inicialmente o Gergen, que fez aquela crítica da psicologia social como história, mas também constitui hoje uma perspectiva teórica, uma perspectiva de pesquisa, inclusive muito popular aqui no Brasil. Então, a psicologia social crítica, ela também é um método, ela é majoritária, inclusive, no Brasil e na América Latina, e ela constitui uma alternativa, né, a essa psicologia cognitiva. Como eu disse ali, no Brasil, vou chutar ali 70%, 80% do que é feito em psicologia social, ela está mais alinhada com a psicologia social latino-americana, que é uma perspectiva diferente do que a gente está fazendo nesse curso aqui, né? Existem outras disciplinas em graduação, em outros cursos que são voltados mais para esse outro percurso, né? E por sua vez, o que aconteceu com a psicologia social cognitiva? Ela acabou se radicalizando, né? Então a psicologia social cognitiva ela passa a partir da revolução cognitiva que acaba transpondo em popularidade, pelo menos em expansão, o behaviorismo. A psicologia social cognitiva ela fica mais atrelada fundamentalmente aos processos básicos da cognição, ou seja, atenção, seleção, armazenamento, né, que seria a questão da memória, recuperação de dados. Depois a gente vai ter aquele diagrama, né, aquele modelo do processamento de dados, né, aquela metáfora do computador. A psicologia social cognitiva ela se aproxima e se embrenha nesses modelos de uma maneira mais essencial. Ou seja, se entende que se eu tenho uma perspectiva cognitivista do ser humano, do conhecimento, eu tenho que, de certa maneira, articular ou compatibilizar esse entendimento com minhas teorias sobre a psicologia social, ou seja, sobre como o indivíduo lida com outros indivíduos e com os grupos. E a perspectiva da cognição social
ela é uma radicalização a partir, assim, um desenvolvimento, uma caminhada nesse sentido, né? Então ela vai estar mais voltada, sim, para o estudo de processos individuais, de pensamento, de processamento de dados, esses modelos. Então esse campo da social cognition, da cognição social, é a nova forma que a cognição social, que a psicologia social cognitiva assume depois da crise, né? Então a gente vai ter uma série de perspectivas hoje que coexistem, né? E que explicam a diversidade da psicologia social, né? Que algo que não seria pensado antes dessa crise, e nesse sentido a crise foi muito positiva. Ela mostrou que que se saiu de uma perspectiva hegemônica, única, né? Um modelo único de uma disciplina, que seria algo inadequado, né, no meu entendimento, para passar para vários pontos de vista que enfocam a relação entre indivíduo e sociedade de maneiras diferentes. Então, assim como nós temos vários projetos de psicologia, nós temos vários projetos de psicologia social. E para finalizar, eu gostaria de comentar dois aspectos, né? Um primeiro, a respeito dessa distinção entre psicologia social norte-americana, europeia, latino-americana. Eu não gosto muito dessas distinções, eu acho que elas são meio enganadoras na tentativa de simplificar, acabam não sendo muito realistas com como que as coisas realmente são. Porque se eu penso assim, a gente tende a homogeneizar. Não, então nos Estados Unidos só se faz psicologia social norte-americana, ou seja, cognição social. Na Europa é só representações, identidade social. No Brasil, na América Latina, é só social crítica latino-americana. Isso não é correto, né? Eu diria que a minha percepção, se a gente for observar internacionalmente, a perspectiva da cognição social ela é majoritária, né? Nos Estados Unidos, com certeza. Na Europa também. Eu estudei na Europa durante o doutorado e o que eu observei é que a maioria dos meus colegas e dos professores de psicologia social estavam alinhados com a cognição social. No entanto, existem teorias que se caracterizam, perspectivas que se caracterizam por terem nascido num contexto europeu. Como eu disse, um exemplo, identidade social, representações sociais, mas também uma perspectiva discursiva que nós temos assim muito no Reino Unido, se observa na Escócia. E essas perspectivas, sim, elas têm um nascimento marcado ali, mesmo que a maior parte da psicologia social europeia seja alinhado com a cognição social. Então é meio complicado eu falar, não, social europeia, vai dar a impressão que todo mundo está fazendo isso lá, e não é verdade. No Brasil, eu acho que se a gente falar psicologia social latino-americana, está um pouco mais próximo do que seria o majoritário, né? A minha percepção, nós temos a Associação Brasileira de Psicologia Social, que ela é basicamente alinhada a essas perspectivas críticas. Então, sim, a maioria do que se faz aqui no Brasil, ela é voltada para a psicologia social que se opõe à cognição social, se opõe ao experimentalismo, a métodos quantitativos. Mesmo assim, nós temos alguns centros de pesquisa, alguns grupos de pesquisa, alguns pesquisadores isolados que trabalham com outras perspectivas também, e também são brasileiros. Então, falar dessa maneira simplificada é complicado. Do mesmo modo, falar em psicologia social latino-americana inclui uma série de perspectivas também que tem maior ou menor proximidade, né? Acho que o que pode uni-las é, ok, tudo bem, elas têm mais entre si de parecido do que com uma cognição social ou uma perspectiva experimental, mas mesmo assim tem uma diversidade muito grande, né? A gente falar em psicologia social crítica e latino-americana, a gente abarca vários tipos vários projetos com características diferentes. Não seria muito correto simplificar dessa maneira, né? E aqui, particularmente, o que a gente está vendo nesse curso de psicologia social vai ser um percurso mais voltado para a psicologia social da cognição, do pensamento, da mente, da representação. Então, o que acaba sendo pertinente para nós é um percurso que começa, pelo menos nos clássicos, das abordagens cognitivas e acaba avançando para outras noções de representação, outros modelos de pensamento, que é o meu percurso, né? Então, a minha formação é basicamente em representações sociais. Agora estou estudando assuntos mais voltados
para a ideologia, para a semiótica, né, nos últimos tempos. E eu tenho algum conhecimento, eu acabei estudando, fazendo uma outra pesquisa também na área que dialoga, digamos assim, com processos cognitivos e com alguns aspectos da cognição social, mesmo não sendo nunca um pesquisador alinhado diretamente com a cognição social, mas sempre dialogando. Então a gente vai fazer esse percurso que é o que faz sentido para chegar lá no final, para chegar no tipo de estudo de representação e no estudo dos signos e do pensamento visto sob essa perspectiva, e mais voltado para uma explicação do social, como que a história acaba direcionando as configurações, os conteúdos, as características do pensamento. Então esse vai ser o percurso, né? E por fim, a respeito dessa coisa de psicologia social psicológica e sociológica, né? Eu acho que o Willem Doaz, um pesquisador suíço, é algo que se trabalha no final do texto da Torres e do Camino, agora não lembro agora quem fez certinho o primeiro. Ele trabalha um pouco com a noção de níveis de análise. Ou seja, olha, o que o Doaz propõe? Se a psicologia social trabalha com o indivíduo e com sociedade, na verdade a gente vai ter teorias, que elas vão estar, teorias e projetos que vão estar situados de maneira diferente nesse contínuo, né? Algumas teorias vão lidar só, basicamente, com uma ênfase no nível individual, outras vão se voltar mais para o estudo praticamente da sociedade. Então, se eu pego, por exemplo, a cognição social, ela está muito mais voltada, como a gente vai ver até inclusive na próxima aula, está muito mais voltada para entender como que o indivíduo processa a informação relacionada a outras pessoas, né? Então está voltada para a mente individual, digamos assim. Nesse caso eu tenho teorias voltadas para o nível de análise intraindividual, né? Que eu estou olhando, usando uma metáfora meio, para a cabeça do indivíduo ali, como que ele está pensando, como ele está lidando com informação relativa a outros, relativa a grupos, relativa ao seu dia a dia. Num segundo nível, eu vou ter teorias que vão estar voltadas para os processos de, por exemplo, amizade, atração entre pessoas, hostilidade, em que é importante entender as pessoas como intercambiáveis, como iguais, digamos assim. Tá? Esse é o nível interpessoal. Ou situacional, vou olhar uma situação específica. Um terceiro nível já vai caminhando um pouco mais para o nível da estrutura social. É o nível intergrupal ou posicional. Esse terceiro nível aí, ele envolve as pessoas como membros de grupos que têm uma inserção social diferente. Vai ter uma série de processos que vão interferir, então, uma série de características dessa ordem, dessa estrutura social que vai interferir em como que as pessoas vão interagir entre elas. E aí a teoria da identidade social já fica mais aí. E por último, eu tenho um quarto nível, que é o mais sociológico, podemos dizer assim, que é o nível societal ou ideológico, que eu vou estar mais voltado para o conhecimento dos grupos, para uma lógica social, para os grandes padrões de pensamento e normas que uma coletividade vai ter. Então, o Doaz, ele diz assim que uma teoria em psicologia social deveria articular mesmo essas relações entre indivíduo e sociedade, e elas vão estar situadas em pontos diferentes dessas possibilidades de articulação, né? Eu acho, para mim, é muito mais pertinente ter um olhar voltado para esse tipo de perspectiva, esse tipo de distinção, do que simplesmente psicológico, sociológico, né? Porque, novamente, acaba reunindo coisas muito diferentes, pressupostos muito diferentes, métodos muito diferentes, que pode acabar atrapalhando. Que daqui a pouco vão dizer, não, a psicologia social europeia é uma psicologia social sociológica. Na verdade, não. Algumas teorias que têm uma origem institucional no continente europeu vão ter algumas perspectivas mais voltadas para o nível de análise intergrupal, o nível de análise societal. Falar dessa maneira é muito mais preciso e identifica melhor aquilo com que se está trabalhando. Então eu acho que trabalhar com níveis de análise é muito mais informativo e muito mais preciso, respeita muito mais a diversidade da psicologia social e das psicologias sociais do que trabalhar simplesmente com psicológico ou sociológico. Mas, em termos didáticos, se utiliza muito, se popularizou muito esse tipo de classificação, simplifica, né? Então, mas eu acho importante que se saiba basicamente, né, se entenda a coisa de maneira mais sofisticada como elas realmente são. Então, basicamente, o nosso trajeto, né, trabalhando com esses dois textos de histórico e origens é basicamente esse aí, né, como uma discussão inicial. Alguns pontos eu acabei deixando
de fora, né, que eu julgo menos relevantes aqui para essa linha argumentativa que eu optei seguir. Comentei um outro pontinho, um outro aspecto adicional, né, botei ali, dei meus pitacos, mas basicamente como uma exposição geral, é isso aí. Aí posteriormente a gente deverá certamente aprofundar questionamentos, dúvidas, comentar em encontros que nós façamos a respeito. Espero que tenha sido útil e até a nossa próxima aula.